Aqui no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver o momento em que Deus aparece a Abraão em uma condição de pecador, em uma condição completamente alheia à vontade de Deus, como bem podemos dizer. Abraão não estava interessado em um Deus diferente, nem ao menos procurava um Deus para si. Abraão era uma pessoa completamente incrédula. A partir do momento em que Deus toma a iniciativa de se revelar ao homem, que sempre é assim, o homem, por sua capacidade natural, intelecto ou iniciativa própria, jamais buscaria a Deus, pois naturalmente nós nascemos com a ideia de que somos dono do nosso próprio nariz, dono da nossa própria vida, e queremos fazer aquilo que mais nos interessa, o que pensamos ser o melhor para nós mesmos. Qualquer homem natural, pessoa natural, pensa dessa maneira. Contudo, a partir do momento em que Deus se revela a nós, então nós entendemos que nós não somos dono de nada, nós não temos nada, nós não temos direito de nada. Pelo contrário, nós temos deveres, e quando, pela graça de Deus, Ele se interessa, nós adquirimos também favores, ou seja, promessas. Assim como Deus aqui chamou Abraão e lhe fez promessas, assim Deus chama o seu povo também fazendo-lhe promessa. E a maior promessa que Deus faz para um ser humano é que aquele que crer no seu Filho tem a vida eterna. Mas é interessante pensarmos aqui na história de Abraão, que neste momento aqui o nome dele não era Abraão, o nome dele era Abrão, e Deus acrescentou mais um A no seu nome, chamando-o de Abraão, dizendo que ele receberia este nome por ser pai de muitas nações. Esse é o sentido do nome Abraão, pai de muitas nações. Então, no versículo 1 deste capítulo 12 de Gênesis, o autor começa dizendo o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então nós vemos aqui algo inesperado, né? Ninguém espera ouvir uma voz dizendo: saia da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa de seus pais para a terra que eu lhe mostrarei. Ninguém ousaria obedecer uma voz assim, a menos que essa voz fosse respondida com fé. Geralmente a gente só toma determinadas atitudes se as propostas nos forem boas, eu diria até excelentes, né? Mas no caso de Abraão aqui não, Abraão não sabia que terra era essa. E além de não saber que terra era essa, a tarefa mais difícil para um homem natural, e é bom que isso fique bem claro, para um homem natural, não um homem que responde com fé, porque o homem que responde com fé, ele é igual àquele que, como por exemplo, alguém já disse, responder com fé é Deus chegar para você e dizer: tome esse paraquedas e pule que ele vai abrir. E você pular confiante de que aquele paraquedas vai abrir. Isso é fé. Deus disse isso.
Então você responde: eu não tenho dúvida que esse paraquedas abrirá, porque Deus falou assim. Não é igual a um ser humano comum lhe dar um paraquedas e você pular. Você sabe que aquele paraquedas pode falhar. Na maioria das vezes ele funciona, mas ele pode falhar. Contudo, se vier da parte de Deus esta voz, esse incentivo, esta ordem, você não terá dúvidas de que aquilo vai dar certo. Pois é o próprio Deus que está dizendo, e ele é fiel com as suas palavras, ele não falha, ele é sábio, ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, então ele é a pessoa absolutamente confiável em todas as circunstâncias. Mas nós só respondemos com essa fé quando verdadeiramente cremos. Assim foi Abraão. E o que aconteceu? O Senhor, no verso 2, vai dizer: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, porque de ti eu farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então você será uma pessoa completamente abençoada, Abraão. A sua vida estará debaixo de um comando em que nunca irá falhar com você. É a mão de Deus. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, verso 3, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem está falando isso? Deus. Aquele que se revela a nós e faz com que nós creiamos. É loucura para o mundo ouvir uma voz de uma pessoa que você nunca viu, que é isso que acontece com pessoas naturais. As pessoas nunca viram Deus, nunca ouviram Deus de fato e de verdade, de maneira a dizer assim: eu ouvi Deus. Não, as pessoas dizem: eu ouvi a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Como nós a chamamos de palavra de Deus. Mas responder com fé, crendo que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, somente aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que nascem de novo, que nascem da água e do Espírito. Não é qualquer pessoa que pode responder com fé. E Abraão respondeu com fé porque, de fato, ele creu que ali era o próprio Deus que estava falando com ele. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abrão ouviu a voz do Senhor, creu que ali era de fato a voz do Senhor e seguiu e obedeceu a esta voz. Levou Abrão consigo, verso 5, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe nasceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Quem está dizendo aqui que eles partiram para a terra de Canaã é o autor inspirado pelo Espírito Santo. Nesse caso, Moisés, que foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e, consequentemente, este que estamos lendo, que é o primeiro livro, Gênesis. Moisés é que está escrevendo que Abraão partiu para a terra de Canaã, mas Abraão não sabia que estava partindo para esta terra. Deus disse que mostraria a ele uma terra. Não disse o nome da terra e nem disse onde essa terra estava. Então, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Verso 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, quando eles chegaram naquela terra ali, havia um povo naquela terra já habitando. E aí os críticos, os estudiosos e os contra a revelação divina, os contra a inspiração e contra a soberania de Deus, costumam criticar que o povo de Deus ia de cidade em cidade, de terra em terra, tomando as terras alheias. Na verdade, toda a terra é do Senhor. Se o Senhor der tal terra a você e disser, vá lá e habite, e faça assim, 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 pode ir, que desta maneira sucederá, porque é o dono da terra quem está lhe dando. Não importa quem esteja lá. Não se trata de 100 terras invadindo terras. Se trata de pessoas obedecendo a Deus para tomarem posses de terras que Deus disse, esta terra será sua. Eu não entendo. Eu também, muitas vezes, não entendo. Mas creio e obedeço. Porque entendo que se Deus mandar, eu não preciso entender, eu preciso fazer. Muitas vezes nós, como filhos, não entendemos algumas coisas que nossos pais nos mandam fazer, mas nós vamos e fazemos, e só mais tarde é que entendemos. Foi por isso que o meu pai mandou fazer aquilo. Então havia este povo habitando lá, e o que aconteceu? Verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Quem disse isso? Deus. Eu não creio. Não posso fazer nada. Eu creio. Abraão creu. E o Senhor lhe deu aquela terra. Darei à tua descendência esta terra. E o que aconteceu? Simplesmente Abraão, ele ficou, diz aí o texto, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Abraão ofereceu sacrifício ao Senhor. Ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quem foi esse que lhe apareceu? Eu já vi muitas pessoas dizer, um anjo apareceu a Cicrano, Cicrano ouviu a voz de Beltrano, e assim sucessivamente. Porém, quando realmente é Deus, nós sabemos. Nós sabemos. Porque não se trata de um relacionamento comum. Se trata do Criador vindo até a sua criatura. E desta maneira não há como você ter dúvida de que é Deus falando. Neste caso, Abrão ouviu a voz de Deus de forma audível. Nós hoje ouvimos a voz de Deus por meio das Sagradas Escrituras, que é a revelação divina. Então, Abrão ofereceu ali um altar ao Senhor, edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É desta maneira. É assim que nós respondemos ao Senhor, invocando o seu nome. Já que uma vez ele se revelou a nós, agora nós temos o privilégio, a ousadia, como diz o autor aos Hebreus, de chegarmos no Santo dos Santos, entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue do seu Filho. Então, Deus falou a Abraão e agora Abraão invoca ao Senhor, responde ao Senhor com fé, crê e se comunica e se relaciona e tem uma vida com esse Deus que lhe apareceu. Verso 9. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então Abraão viveu a sua vida ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus.
Essa é a história de Abraão. Essa é a história do pai da fé. É a história daquele que ouve a voz de Deus e obedece. E eu pergunto, nós estamos obedecendo a voz de Deus? Temos lido as Sagradas Escrituras, entendendo que ela de fato é a palavra de Deus e Deus fala conosco por meio da sua palavra. Como estamos respondendo a esta palavra? Certamente o Senhor requer de nós uma resposta. Deus requer de nós um relacionamento. A menos que você não tenha crido no Filho de Deus, a menos que Deus não tenha se revelado a você, eu entendo, você não tem nenhuma obrigação de se relacionar com esse Deus. Mas se Deus já lhe apareceu, se Deus já se revelou a você, já falou ao seu coração, eu tenho absoluta convicção de que verdadeiramente é impossível você não responder com fé à voz daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que vem a nós, independente de nós querermos ou não, entendermos ou não, buscá-lo ou não. Quando ele vem a nós, não há como nós não irmos também a ele. Isto é fé. Que nós, como filhos de Abraão pela fé, possamos responder e caminhar de fé em fé para a glória de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.